se colocam nessa situação com uma preocupação como se nós não temos o que fazer agora, né? O que vamos fazer agora? E nós temos muito o que fazer. Principalmente a gente fortalecer uma grande rede de solidariedade no Brasil, que é a sociedade civil organizada para enfrentar a situação do coronavírus, né? Nós estamos num contexto político extremamente grave, onde o presidente da República acabou forçando praticamente a demissão do ministro da Justiça. Hoje, pela manhã, o ministro se demitiu. O ministro da Saúde, em plena pandemia, é demitido. Nós estamos num processo acelerado de impeachment do presidente, então isso leva a uma turbulência social muito grande para esse momento, né? Então, esse é um contexto que a gente tem que saber como trabalhá-lo de uma forma mais tranquila, né? Para que a gente possa, inclusive, repensar a nossa forma de atuar internamente como organizações, né? E a gente, então, otimizar melhor a nossa capacidade. Eu vou parar agora um pouquinho e vou retomar ali. Neidson, tá disponível, Neidson? Está nos ouvindo, Neidson? Fique à vontade. Acho que era bom você fazer um... acho que entrou agora. Entrou? Entrou, Neidson? Agora. Agora? Vamos lá. Fala, Caê. Não, eu tava colocando, Neidson, talvez só para fechar o raciocínio, depois eu passo para você. É que esse momento, né, você estava falando muito bem o pós-coronavírus, o pós-pandemia, e eu vou deixar isso para você, mas eu estava dizendo que o quanto que nós mudamos a nossa lógica de trabalho, né, onde a gente trabalhava mais de 90% no campo, nas nossas ações com os agricultores e algumas ações também com as ONGs que atuam na área dos bairros populares, as pastorais que trabalham com as comunidades, e a gente, de repente, teve que se lidar com uma situação onde a gente está 100% do tempo trabalhando em casa. Então, muitas entidades nas nossas redes começaram a se preocupar e perguntar, poxa, o que nós podemos fazer agora, né? E a gente pode fazer muita coisa, mesmo assim, né? E eu tive agora há pouco, antes de começar a live, um debate nacional onde está se tentando criar um grande sistema informatizado para absorver a riqueza dessa rede de solidariedade que tem hoje no Brasil em diversos níveis, porque enquanto os governos titubeiam, né? A gente estava falando aqui que nós estamos num momento onde o ministro foi demitido, 2 ministros importantes do ponto de vista da pasta, né, da Justiça e da Saúde, não da capacidade deles, foram demitidos, e a gente tem um presidente num processo acelerado de pedidos de impeachment. Então, a gente tem que acreditar muito na nossa força social, na nossa capacidade política de atuar na realidade, no caos que a gente está vivendo, né, como a gente vê aí os hospitais cheios, né? Então, a gente tem que ter muita tranquilidade e pensar quais são as estratégias que a gente pode construir, mesmo estando em casa, porque a orientação para nós é a orientação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que a gente fique em casa, que a gente garanta um tempo em casa, que só assim, e com uma quantidade muito grande de testes da contaminação, é que a gente vai ter uma clareza de como é que a gente pode funcionar daqui para diante, né? Então, eu acho que esse momento é um momento de reaprendizagem de uma forma de atuar em solidariedade, né? Eu acho que por isso que eu acho que as nossas redes, a Articulação Nacional de Agroecologia, a ASA, a gente tem essas redes já constituídas e isso dá para a gente uma capacidade de operação. Eu queria dar um exemplo bem claro, né? A Fundação Banco do Brasil, através do programa Ecoforte, acabou de disponibilizar em torno de R$100 mil para a compra de cestas básicas da agricultura familiar para entrega nas redes sociais, né? Nas redes de assistência social. E essa ação é mais ou menos o que o PAA fazia ou faz, né? Infelizmente, a gente não tem um PAA
que a gente quer ter em breve. Mas a ação, rapidamente, a gente fez uma experiência recente no Baixo Sul. Estamos num processo de distribuição de 1.200 cestas essa semana, mas fruto de uma rede que funciona. Nós temos organizações, ONGs, que articulam associações, cooperativas. Essas cooperativas articulam os agricultores na ponta, os agricultores organizam a produção e a gente organiza a entrega. Então, a gente percebe que mesmo na situação que a gente está, no pé que a gente tem muito o que fazer. Então, eu só quero destacar que a área de comunicação das organizações ela precisa ser reforçada, se possível reforçada, porque ela é estratégica nesse momento. Eu vou parar aqui agora para a gente fazendo um bate-bola com o Neidson, depois eu volto a colocar outras questões. Bom, valeu, Caê. Eu estava falando que o peculiar dessas organizações sociais é a construção do mundo solidário, né? Não é a solidariedade de doar isso ou doar aquilo, essa também pode vir, como ela está vindo no momento, mas é principalmente a perspectiva de transformar o mundo de acumulação que nós temos num mundo de solidariedade. Então, esse é o nosso DNA, e nós não podemos perder esse DNA, e ele é fundamental na perspectiva do pós-vírus, né? Ele é essencial para a gente viver e para a gente reinventar a sociedade. Então, eu diria que alguns elementos seriam importantes para a gente do terceiro setor ou das organizações sociais. O primeiro é assim, ficar vivo, né? Porque tem o governo que quer nos matar, tem as dificuldades que nós estamos vivendo a cada instante, mas o primeiro elemento que tem que nos puxar a atenção é o elemento da gente ficar vivo. E aqui eu queria relatar uma experiência que eu tive uma vez na minha vida no Chile. Eu fui visitar organizações numa periferia do Chile. E lá, o presidente da associação, que já tinha sido preso político e etc., ele contava fenômenos da associação e da vida, e ele se referia ao sopão como um elemento extraordinário do processo deles. E uma pessoa que estava conosco perguntou, mas uma associação e o sopão? Aí o cara respondeu assim, a, a principal ação revolucionária nossa naquele momento era ficar vivo. Então não adiantava a gente pensar nisso, naquilo ou naquilo outro. Tinha que pensar em ficar vivo. Porque ficando vivo, a gente era um instrumento de possibilidades de incomodar e de mudar. Então, eu acho que a primeira coisa para nós, das organizações, é o esforço de ficar vivo. E para ficar vivo, temos que cuidar dos nossos técnicos, cuidar de quem trabalha conosco, cuidar dos agricultores e agricultoras, cuidar dos sócios, cuidar das pessoas, querer bem e cuidar, distribuir afeto, relacionar-se, descobrir como chegar nas comunidades. Porque, como o Caê colocou aí, nós estamos mais dentro de casa, embora preocupados com o do lado de fora. Então, descobrir essa perspectiva. Mas cuidar também da organização. Qualquer organização nossa tem coisas que precisam ser arrumadas. Vamos aproveitar esse tempo, dar uma arrumada nelas, porque o governo que está aí, que é essencialmente persecutório, quer nos pegar a partir das coisas desarrumadas. Então vamos prestar atenção, porque isso é uma coisa importante. Então, uma segunda coisa que eu acho que é interessante e importante, não sei se é isso que o Jean queria conversar, é assim,
descobrir como se articular. Às vezes nós estávamos articulados numa rede, às vezes não estávamos articulados em nada, mas agora nós precisamos nos articular mais e mais ainda como condição de exercer a nossa solidariedade. Então, são articulados, esse exemplo que o Caê colocou aí, é articulado que a gente pode dar esse tipo de exemplo e construir esse tipo de sociedade. Por exemplo, eu soube hoje de manhã que em Recife, a partir do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e de várias organizações e da Arquidiocese, há dois movimentos que se busca, inclusive, outras redes para aderir a ele e se espalhar. E que eu acho que é eu achei um negócio fenomenal. Um se chama Mãos Solidárias. E o que é que esse pessoal faz? Juntar um pouco da produção do MST, da agricultura, um pouco do dinheiro que fulano oferece, que ciclano, um pouco dos víveres que vem daqui e dali, e eles estão oferecendo hoje 1.200 quentinhas pela manhã e 1.200 quentinhas pela noite. Aí volta aquela reflexão do Chile. A quentinha é o mais importante, no momento talvez seja. É o movimento de solidariedade concreta que a gente tem e que pode fazer. E de ajudar as pessoas a ficar vivas. É com as pessoas vivas que a gente faz a transformação social que a gente quer fazer. E tem um outro que é a periferia viva, que é visualizar os movimentos de solidariedade, as organizações, os processos, as conquistas e as necessidades que estão acontecendo na periferia e que estão um pouco isoladas e que a gente não sabe direito como apoiar. Então, é uma live dessa que apoia, é um boletim, é um outro processo qualquer que a gente vai trabalhando e se concatenando. E aqui, voltando especialmente para o pessoal da ASA, nós estamos metidos em quê? Nessa perspectiva da solidariedade e nessa perspectiva de buscar nos unir ao outro. Não é só o outro se unir à ASA e se unir à ABA e se unir à ANA, mas como é que a ANA, a ABA, a ASA e outras articulações se unem e se articulam com outras. Um terceiro elemento que eu acho que é essencial é, mesmo nesse tempo de pandemia, não esquecer um outro elemento-chave do nosso DNA, que é a incidência na política. Repara bem, as políticas continuam andando. É verdade que o governador da Bahia, por exemplo, está muito preocupado com hospitais, com isso, com aquilo, e isso é muito bom. Mas é verdade também que as políticas para a agricultura familiar, que as políticas de assistência social, que as políticas de educação, elas continuam andando. E nós pertencemos, nós dessas articulações, nós pertencemos a muitos conselhos. Alguns conselhos, por exemplo, o CONSEL, o Conselho de Segurança Alimentar, ele está funcionando. Ele se reúne virtualmente, ele interfere, ele sugere, ele propõe, ele incomoda. Mas tem outros parados. Como é que a gente bota isso para funcionar? Como é que a gente faz o conselho monitorar e fazer o controle social da política e propor políticas? E propor modalidades diferentes de fazer essa política acontecer. Então, eu acho que a gente não pode perder a perspectiva da incidência na construção da política. Se a gente perder isso, nós perdemos a guerra. Estamos lascados, como diz o outro aí, né? Porque a gente perdeu a pista
de construir espaços por onde nós mesmos podemos atuar. Diga aí, Caio. É só para dar um exemplo, porque eu acho muito importante isso que você está falando, Neidson. Um exemplo bem prático que nós fizemos recentemente, né? A gente conseguiu fazer uma campanha nacional para botar o PA na boca do povo, né? Botar o PA, o debate do PA, retomar o debate do Programa de Aquisição de Alimentos, né? E a gente conseguiu, como o Neidson bem falou, a gente continua atuando nos conselhos, a gente pode fazer reuniões dos conselhos. E nós aqui na Bahia, né, Neidson, a gente conseguiu, através do Conselho, criar um comitê emergencial, pressionar o governo a criar um comitê emergencial, e no Comitê Emergencial de Segurança Alimentar, Comitê da Fome, a gente conseguiu pautar o governo para criar um decreto do PAA. Então, vocês percebam a capacidade que nós tivemos de mobilizar nacionalmente, mobilizar localmente, estadualmente, né? E fazer que pressionar essa incidência que o Neidson bem fala, pressionar as autoridades políticas e governamentais dos estados, né? E a gente precisa fazer isso também nos municípios, né? Agora mesmo eu tive uma notícia que lá em Campo Alegre de Lourdes nós tivemos uma chamada do PNAE e os caras criaram uma chamada de última hora para os mesmos, né? E publicizaram a chamada e muitos agricultores não puderam participar da chamada. Então, nós estamos entrando com uma ação, uma pressão junto ao prefeito do município para que ele publicize mais a chamada. Então, essas ações, né, Neidson, eu acho que elas podem acontecer mesmo que a gente esteja nas nossas casas. Eu acho que a gente teria mais exemplos, né, Caio, para trabalhar nessa perspectiva. O exemplo é o PAA. O outro exemplo é a alimentação escolar, né? Por exemplo, a alimentação escolar tem muita prefeitura e até o Estado que quer deixar a alimentação escolar encostada lá, porque as escolas não estão funcionando, mas a fome das crianças está funcionando. É verdade que o governo do Estado da Bahia deu uma bolsa às crianças matriculadas nas escolas estaduais, mas é verdade também que tem esse recurso aí, e que esse recurso, a lei diz que 30% dele deve ser comprado na agricultura familiar. Então, se em cada município que nós estivermos, a gente não prestar atenção o que é que está acontecendo com o PNAE, nós vamos perder essa grande conquista que é os 30% de compra obrigatória da agricultura familiar. Isso é um mercado que garante a compra da agricultura familiar e que garante para a escola uma alimentação regionalizada, saudável e de qualidade. E nisso aí nós estamos aí dentro. E isso é política. E isso é solidariedade. Por onde andam, por exemplo, as perspectivas da economia solidária na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, aonde nós estivermos, né? Nós podemos, através dos conselhos, dos comitês, etc., mexer, futucar, porque governo só faz as coisas na perspectiva da transformação se ele for futucado. Isso foi Lula que me disse. Né? Quando a primeira vez que a gente foi conversar sobre o programa 1 Milhão de Cisternas, ele disse: olha, hoje vocês não podem me futucar porque eu vou anunciar. Mas se eu não anunciasse, vocês, na qualidade de sociedade civil, tinham que me futucar. Presidente, cadê você? Né? E aí me disse mais. Nós aqui, na Presidência da República, recebemos 98% todo dia de pessoas ligadas aos ricos e 2%, quando muito, de pessoas ligadas aos pobres. Se esses 2% não fizerem barulho, os pobres nunca vão ter nada. Então, essa perspectiva a gente não pode perder. Viu, Jean? Isso aí é uma dimensão de que a gente precisa cuidar da organização, precisa cuidar
de si, não é, é para ficar em casa, é para se cuidar, é para trabalhar em casa, é para buscar não se contaminar, mas a gente precisa abrir os olhos para a política. E nós teríamos muitos exemplos de coisas que nós podemos trabalhar. Numa reunião da ASA essa semana, o companheiro Cícero, do IRPA, estava levantando a preocupação. Olha, a política de convivência com o semiárido parou. Ora, se nós queremos, no pós-coronavírus, que o semiárido esteja vivo, essas políticas são essenciais. É essencial a continuidade da cisterna, é essencial a continuidade da cisterna de produção, é essencial o banco de sementes, é essencial o quintal produtivo, é essencial a terra, a assistência técnica. Então, essas políticas não podem desaparecer. E elas desaparecem ou não a partir de nossa inserção, querendo que elas fiquem. Aí, no campo da gestão, o que é que você pode, além do que Neidson já trouxe de elementos, eu já vi que tem várias perguntas aqui, depois eu trago para vocês, o que é que você pode complementar? Eu assisti, inclusive, uma live sua com o pessoal da Fiocruz e eu gostei bastante, você falou muito da questão da comercialização, da questão dos conselhos também. Você pode acrescentar para a gente aí, do campo da gestão e desses elementos que Neidson trouxe? Bom, eu acho que, primeiro, acho que a gente já desenvolveu bem esse campo da solidariedade ativa, e eu acho que as nossas redes sociais, elas já são uma estrutura, um campo fértil para a gente avançar, né? Então, assim, eu acho que tanto nós quanto as igrejas, as pastorais, têm uma estrutura, uma rede social capaz de avançar numa proposta mais solidária, mais coparticipada, né? Mais de cooperação e menos de competição, né? E eu acho que a realidade é que esse mundo que nós estamos vivendo, ele não vai ser mais o que era, já não é mais o mundo de ontem, porque as estruturas do capitalismo estão sendo questionadas, o capitalismo mundial está sendo questionado, a perspectiva ecológica está sendo questionada, o domínio das grandes empresas. Eu tive ontem assistindo a uma brasileira, chama Silvia Ribeiro, do SCT, que é um órgão internacional de análise de novas tecnologias, e eles começam a pesquisar o padrão de criação animal no mundo, né? Um padrão totalmente desumano de criação dos animais para consumo. Ele está totalmente sendo questionado, sempre foi questionado, mas ele começa a aparecer como uma das origens dessa pandemia. Então, a gente precisa fazer essa reflexão de que o modo de produção e consumo mundial, a forma do desenvolvimento do capitalismo no mundo, ele levou a pandemia a aparecer e vão aparecer outras. E nós temos que estar preparados para outras. Como vem aparecendo outras, né? Esse não é o primeiro coronavírus, a gente está chamando dele de novo coronavírus, Covid-19. Então, tem muitos outros Covids que já vieram por aí. Então, a gente percebe de que, sem querer, a gente já está num novo processo de enfrentamento como Leonardo Boff diz, a mãe natureza criou, tem seus mecanismos de resistir à nossa devastação. O coronavírus é um mecanismo da mãe natureza, porque os morcegos, os animais silvestres que estavam em equilíbrio, tiveram seu desequilíbrio provocado, né? As grandes produções de animais, nos grandes abatedouros, nos grandes sistemas de produção, levaram a um desequilíbrio do processo natural, né, de criação dos animais, que vem gerando uma artificialização, né, da produção, da criação animal. Isso tem um documento muito interessante, não é coisa da minha cabeça, é um documento da Silvia Ribeiro, da SCT, um documento de uma organização internacional muito conceituada, né? E eu acho que a gente precisa fazer esse debate, né? A gente vai estar num momento agora que a gente não pode perder a dimensão da solidariedade, porque nós estamos em plena pandemia. No nosso país, a gente está vendo valas aí se enchendo de caixões de pessoas
E agora, embora que os mais ricos, quando vieram da Europa, trouxeram os vírus, mas os mais pobres é que vão começar a morrer daqui a pouco, já estão morrendo nas periferias. Então, a gente tem uma situação gravíssima, mas nós não podemos perder de vista de que o dia de amanhã a gente vai ter que pensar novas formas de lidar com a vida, com a solidariedade, com modos de produção, de respeito mais à natureza, de valorização das relações de cooperação, né? Sair mais do grande domínio de grandes corporações para apostar na produção local. É o que a gente vem fazendo na ASA, na ANA, quando a gente estimula os bancos de sementes, como a gente estimula os quintais produtivos, quando a gente estimula o roçado comunitário, quando a gente estimula uma série de coisas que a gente descentraliza o processo de produção, descentraliza e regionaliza e territorializa o processo de produção. Essa é a grande saída para a humanidade, é pensar a partir dos territórios, dos processos descentralizados e não das grandes corporações, não dos grandes do domínio de algumas grandes corporações sobre a produção de alimentos e os sistemas agroalimentares no mundo, né? Então, esse é um elemento. O outro elemento que eu acho que era bom trazer aqui para os nossos... Só uma observação. Nós temos 1 minuto. Aí eu peço até que você entre nesse outro ponto, no outro link que eu vou passar para vocês. Entendeu? E, inclusive, assim, já vou deixando uma pergunta aqui para vocês, que o pessoal fez aqui, eu também queria fazer, que é o quê? A iniciativa privada. A gente tem visto, por exemplo, lives e mais lives de músicas, historicamente não tem sido, pelo menos da ASA, uma linha de exceção ao Petrobras, nossa Brasil, etc. Nós temos essas parcerias com empresas e o que a gente tem percebido, inclusive fiz questão de pesquisar, não ultrapassa 20 organizações, a quantidade de organizações que têm feito parcerias com a iniciativa privada para conseguir arrecadações dessa questão da economia solidária, que você falou, da alimentação, da cesta básica. Oi. Jean, é que alguns ouvintes estão me perguntando aqui, porque eles, em vez de acessarem diretamente o Instagram, eles estão assistindo via o teu Instagram. Não tem outro mecanismo deles acessarem o Instagram? Porque está muito precária a transmissão, porque estão olhando o seu Instagram e não o Instagram deles. Porque eu não sabia mas disso. É assim que funciona mesmo. E esse vídeo vai estar disponível no YouTube e a gente passa para vocês compartilharem com eles. E aí eu queria isso, né? Que vocês falassem um pouco, quando a gente voltar, depois você complementar esse teu tema, sobre a questão da iniciativa privada. E o perfil das organizações